Um momentinho só, peraí. Vocês estão conseguindo ver essa apresentação? Sim, professor. Sim? Tá. Deixa eu abrir uma outra tela que eu vou precisar, eu vou perguntar também. Essa tela, vocês conseguem ver? Eu não tô vendo nada, professor. Não? Deixa eu Não. ver aqui. Então, peraí. Eu tenho que sair de novo, talvez. Essa outra, tá? Sim. Ah, beleza. Mas se eu sair automaticamente dessa e entrar no PowerPoint, vocês conseguem enxergar também? Tenta aí, tenta aí. Ah, beleza. Então tá bom. Então ficou automático. Eu não sei, professor. Tenta aí entrar no PowerPoint pra eu ver. Então, eu entrei no PowerPoint agora. Não. Tô vendo Não? só a tela branca. Não, só a dá pra tela ver a branca. tela branca. Ah, tá. Então já sei que eu tenho que fazer. Toda a tela que eu for mudar, eu tenho que sair e entrar. Agora vocês estão enxergando, né? Sim, sim. Agora sim, agora Tem sim. uma opção na parte de transmitir, professor, que é... Qual que é o nome? Eu acho que é a Screen 1. Que daí ele transmite a tela do senhor inteiro. Então, se o senhor mudar, ele vai mudar pra gente. O único problema Ah, peraí. Boa dica. Peraí, deixa eu ver se eu o consigo. problema é, sei lá, se o senhor mostrar uma coisa no computador do senhor que o senhor não queira mostrar, daí a gente vai ver também. Esse é o problema. Tá bom, não tem nada para não ser mostrado. Vocês estão chegando no PowerPoint? Agora? Sim, professor. Sim. Agora eu vou mudar para outra. Estão enxergando? Sim, a gente vê mudando. Sim. Puta merda, que legal, não sabia disso. Como dizia meu pai, quanto mais se bebe, mais se aprende, né? Então aprendi mais uma, vou anotar aqui. Quem ensinou isso para mim hoje? Qual o nome? Foi quem? Fui eu, João Gabriel Rosa. Aí, João, obrigado, viu, João? Imagina o senhor, disponha. Tamo junto. Então vamos lá. Então vou tocar o barco agora. Deixa eu ver se está gravando ainda. Está gravando. Então eu vou abrir primeiro o PowerPoint para mostrar para vocês que a gente tinha parado aqui, correto? Eu tinha dado uma tabelinha de tensão de 6 tensões, medido por este aparelho, que é um voltímetro, de uma pilha. Aqui está a pilha, aqui os dois terminais desse voltímetro. Então, vocês observem que ele fez 6 medidas e as medidas têm valores diferentes, tá vendo? Então, o que pode ter acontecido? O que nós chamamos de erro aleatório. De alguma forma aconteceu o erro, esse erro aleatório nem sempre ele é identificado, mas ele acontece, e por isso que fazemos mais de uma medida, nesse caso foi feito 6, e esse instrumento, talvez ele, por ter lido o manual do instrumento, que é o voltímetro, ele identificou a incerteza ou o erro da medida com esse aparelho, tá vendo? Então, aqui a gente quer calcular esse valor médio e queremos calcular o desvio padrão experimental, que é a equação de baixo aqui, tá? O valor médio seria a média aritmética dessas medidas aqui, tá bom? E este número, desvio padrão, ele mede o quanto o maior valor e o menor valor está distante daquele valor médio, que é da equação de cima, tá? Então, eu passei essa tarefinha para vocês darem uma batalhada nela, mas eu resolvi
resolver aqui com vocês também. Dar um pouco mais de detalhe nessa solução, tá bom? Então tá aqui, ó. Tá aqui a tabela. E eu quero calcular, já sei a resposta, né? O valor médio é 1.500 e tanto. E eu quero discriminar essa conta com vocês para dar mais detalhes dessa solução. Então, vamos lá. Deixa eu abrir aqui, pegar minha mesa, digitalizadora, está aqui. Então, vamos lá, ó. Vou calcular aqui embaixo. Opa! Vou calcular aqui embaixo o valor médio, tá? Então, eu vou escrever assim, ó. U barra... Opa, deixa eu pegar a canetinha. U barra é igual a somatória de todos os Is, começando no 1, terminando no 6. Porque eu fiz uma medida até a sexta medida, dividido pelo número de medidas, que é 6. Então, vai ser assim, ó. Vai ser assim. O 1, o 2, e faço isso até o 6. Divido por 6. Quem é o meu U? 1,572. Quem é o meu U2? 1,568. Quem é o meu U3? 1,586. Quem é o meu U4? É 1,573. Quem é o meu U5? 1,578. Quem é o meu U6? 1,581. Tudo isso dividido por 6. Batendo na calculadora, você vai encontrar o valor 1,5763 volts. Por quê? Porque é uma grandeza física. Toda grandeza física, ela tem um número na frente e uma unidade seguida atrás. Tá bom? Não sei se vocês bateram na calculadora de vocês e chegaram nesse valor. Tá? Agora eu vou calcular esse cara aqui em cima, que é o ΔU, que se chama desvio padrão experimental. Então, vou calcular o ΔU, ó. ΔU é igual a raiz da somatório do UI, cada um deles, tiro do valor médio, essa diferença, elevo ao quadrado e divido pela número de medidas menos 1, tá? Onde eu vou começar do 1 e terminar em 6, porque eu tenho 6 medidas dessa grandeza. Então, eu vou abrir
uma raiz enorme aqui, ó. Aí eu vou colocar a divisão aqui embaixo. Depois eu escrevo ela. Vou escrever em cima primeiro os numeradores. Então eu vou somar, tá vendo? Ó, esse símbolo aqui é a soma, ó. Soma, soma, soma e fui embora, tá vendo? Agora eu não vou discriminar assim, já vou direto com os valores por falta de espaço. Mas se vocês quiserem fazer uma passagem anterior, de discriminar, pode fazer tranquilamente. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? O I, 1, quanto vale? 1,572. 1,572. Menos o médio, 1,5763 ao quadrado, mais, porque esse símbolo manda somar. Agora, o I 1, agora o próximo seria quando o I for 2. Então, é o 2. Então, é 1,568, 1,568 menos 1,5763 ao quadrado, mais. Agora, o próximo I é quando o I é 3. O I3 é 1,586. 1,586 menos 1,5761 ao quadrado, mais o 4, porque agora o I vale 4. Então, o U4 é 1,573. 1,5763, perdão, menos 1,5763 ao quadrado, mais. Agora, o próximo I vai ser 1, 2, 3, 4, então é o I5. O U5, perdão. O U5 é 1,578. 1,578 menos valor médio 1,5763 ao quadrado. E agora o U é aquele em que o I é 6, que seria o U6. Então é 1,581, 1,581 menos 1,573 ao quadrado, dividido por 6 menos 1, que é 5. Então, o ΔU é igual raiz. Agora, o seguinte, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer essa diferença eleva ao quadrado. Opa, desculpe. Vai ter que fazer essa diferença eleva ao quadrado, mais faz essa diferença eleva ao quadrado, mais faz essa diferença primeiro, eleva ao quadrado, e assim sucessivamente, tá bom? Então, você, no final, você vai ter um número aqui em cima, que são a soma dessas diferenças ao quadrado, e embaixo o 5. Aí você vai dividir primeiro os números, daí vai, que é os 2 tracinhos por 5, aí sobra somente um número. E daí, por fim, você tira a raiz.
Ao tirar a raiz, esse ΔU dá 0,0066 volts. Ok? Alguma dúvida? Não? Posso continuar, então? Sim. Beleza. Então, vou voltar para a tela. Então, é o seguinte. Nosso conjunto de números não é tão grande. Mas um conjunto grande de números, onde você pode dividir por classes, que são essas barras, porque eu vou dar uma tabelinha para vocês, se eu não me engano, ela tem 60 números. Então, você pode dividir aquele conjunto de 60 números em 4 classes, como ele fez aqui, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Ou 4 intervalos. De tanto a tanto, de tanto a tanto, depois de tanto a tanto e depois de tanto a tanto. O que vai acontecer? O seu valor médio, ou o conjunto dessas medidas, obedece a uma curva com essa cara aqui, que se chama gaussiana. Essa gaussiana, onde está o pico dessa gaussiana, é o valor médio. Tá vendo? Onde está esse ΔU, seria este ponto e este ponto aqui. Então, seria esse intervalo daqui até aqui. Tá? Tá vendo mais? Tá vendo menos? Então, esse é o valor médio. Quando eu tiro menos ΔU, dá esse valor aqui. Aqui está o médio. Quando eu somo mais ΔU, dá este valor aqui. Tá vendo? Ó, mais ou menos sigma U, perdão, não delta. Sigma. Tá bom? Todos os números que estão dentro dessa gaussiana, nessa região aqui, existe a probabilidade de 67% de você encontrar o valor médio dentro desse intervalo aqui, ó. Tá vendo? Quando você trabalha com mais ou menos ΔU, tá bom? Então, em linhas gerais, quando você faz uma medida, o que você tem sempre? Você vai ter, quando você faz um conjunto de medidas, você tem um valor médio e tem uma dispersão de valores em torno dessa média. Eu tenho valores menor do que a média e valores maior do que a média. Por exemplo, não sei se vocês se lembram, a nossa média deu 15763, é isso? Então, a nossa média está mais ou menos por aqui, ó. Então, é que esses números não estão em ordem. Existe, por exemplo, 1,572 é valor menor do que a média. 1,581 é valor maior do que a média. Então, o seu conjunto de dados, ele está disperso dentro dessa média. É esta representação que mostra essa gaussiana para quem lê. Ele entende que quando você escreveu desse jeito, os seus conjuntos de dados, que é este, estão dispersos 67% em torno do valor médio. Tá bom? Muito bem. Esse ΔU é o desvio padrão experimental. Ele é chamado de incerteza, erro do tipo A, ΔA. Incerteza do instrumento é erro do tipo
B. A incerteza do tipo A, ou erro do tipo A, é por convenção dado pelo desvio padrão do experimental. E a incerteza do tipo B é, por convenção, a incerteza do instrumento. Então, esse ΔU final seria, esse sigma U seria ΔU quadrado mais ΔB quadrado. Então, vamos voltar naquela minha transparência lá. Então, vou aqui agora. Meu objetivo é escrever aqui o valor representativo de uma grandeza. É o valor médio, mais ou menos, sigma U, seguido da unidade, que é volts. Então, isso é igual. Valor médio, já achei, 1,5763, mais ou menos. E agora? Agora vem o sigma U. Mas quem é o sigma U? Sigma U é igual a raiz de ΔU quadrado, 0,0066 ao quadrado, mais ΔB quadrado. Olha o ΔB quem é, ó. A incerteza do instrumento, 0,004 ao quadrado. Professor, Pois não. é sigma ou delta? É sigma, eu que tô falando uma coisa e pensando outra. Esse cara aqui é sigma. E este cara aqui é o delta. Entendeu? Beleza, beleza. Obrigado, professor. Imagina. Então agora eu vou pegar minha calculadora e vou bater esses valores aqui. Se você tiver uma calculadora aí também, pode confirmar comigo esse resultado. Professor, Pois não. eu não entendi o que é esse U que o senhor Ah, está o falando. U é a grandeza, ó. Ele chamou de U, tá vendo, ó? Ah, então essa é a conta para achar. O U é o nome da grandeza. Aham. Então, eu chamei delta U, delta, lembrando que eu tenho que fazer essa conta, e o U é por representar essa grandeza. Se fosse força, eu representaria por sigma F, por exemplo, entendeu? Entendi agora. Tá bom? Então, eu elevei ao quadrado o primeiro termo. Agora, eu vou pegar o 0,004, elevar ao quadrado. Então, eu elevei o primeiro termo ao quadrado, elevei o segundo termo ao quadrado, agora estou somando. Somei os dois e agora eu vou tirar a raiz. Vou trabalhar com 4 casas. Professor, sua tela não está aparecendo. Não tá? Não. Então, Pra peraí, mim, deixa o eu ver senhor está aqui. calculando, não está aparecendo, não. Está na parte do desvio padrão experimental, a que você estava explicando anterior. Ah, tá na tela azul ainda? Não, tá Não. branca, tá branca. O senhor tá na luzinha do senhor, né? É, isso, Isso. tá na luzinha. Mas o que o senhor tá fazendo agora é a da luzinha, não é? Isso. Então tá certo. Eu tô passando o mouse aqui. Essa conta aqui, vocês estão vendo? Sim. Sim, O sim, sigma sim. U? Sim. É que eu tô fazendo na calculadora, mas eu não tô escrevendo na lousa ainda. Agora que eu vou escrever o valor. Ah, beleza, beleza. Entendeu? Então eu vou pôr agora, ó, 3 pontinhos. Portanto, o meu sigma U é igual a 0,0077 volts. Então, aqui eu escreveria 0,0077, fecho, volts, terminei a continha. Viram essa última parte? Mas eu não entendi
essa continha que você tá falando aí, U que é igual a U com esse tracinho em cima, mais ou menos sigma de 1 volts. É para Isso. descobrir o quê? Eu não entendi isso até agora. Não é para descobrir. Ó, você calculou esse cara e calculou este, não calculou? Certo. O U barra e o delta U. Estão vendo o Mauser? Sim, senhor. Então, Sim, muito bem. Então, o seguinte, quando você vai representar uma grandeza física, você não representa separado desse jeito. Você tem que escrever com essa formatação, ó. Ah, tá. Entendeu? É uma convenção. Entendeu? Eu tenho que pegar o resultado, daí eu pego a incerteza, calculo o sigma e junto tudo numa coisa só. Isso. Aí eu ponho o valor médio, o mais ou menos o sigma U e coloco os valores que eu calculei. Mas observe, você não opera os números, você deixa só indicado, tá vendo? Sim, senhor. Tá vendo? Você não soma 1,5763 mais 0,0077. Você não pega 15763 menos 0,077 para representar. Você tem que deixar com essa cara para o físico experimental, entendeu? Não entendi, professor. Tá vendo? Ó, nós tínhamos o barra e o delta U. Aí a convenção manda que eu tenho que escrever U igual a U barra mais ou menos sigma U. E sigma U é a raiz do delta U quadrado mais o delta B quadrado. Calculei. Agora, no lugar do U barra, eu coloco o valor que eu calculei. No lugar do sigma U, eu coloco o valor que eu determinei. Mas eu não continuo a conta aí. Eu paro com essa cara para a pessoa. É como se fosse o RG. Ó, esse é o RG. 1763 mais ou menos 0,077 volts. Você entendeu? Eu entendi, professor. Você entendeu? Eu não opero a conta. Eu não faria. Eu não entregaria para a pessoa que perguntou, seu chefe, por exemplo, ele perguntasse quanto que deu o delta U lá, você responderia para ele 15763, pega a parte de cima, mais 0,07. E nem 15763 menos 0,0077, faça a continha e entrego para ele. Não, eu deixo para ele desse jeito aqui, ó. Você entendeu? A menos que ele peça, calcula o menor valor para mim então e calcula o maior valor para mim então. Que daí seria 15763 somado com esse número e 15763 menos esse número aqui. Entendeu agora? Ficou mais claro ou eu só prejudiquei? Eu entendi, professor. Então tá ótimo. Então tá bom. Então vamos lá. Vamos continuar então. Está pronto a conta desse jeito? 50% está. Os outros 50% são regras de arredondamento, casas decimais e algarismo significativo. Quando você resolver essa última fase, que é representar corretamente a quantidade de casas decimais, a quantidade de algarismo significativo, aí sim você, dentro das normas que existem hoje em vigência, você obedeceu todas. Quer dizer, o seu resultado pode ir para um manual, esse manual pode ser importado para qualquer lugar do mundo que todo mundo vai saber o que você fez, entendeu? É isso que eu quero dizer. Quando eu falo convenção, é que mundialmente as pessoas irão reconhecer aquilo que você fez, tá bom? Então vamos lá. As regras são chatas, mas têm que ser feitas. Primeira coisa, você tem que lembrar que tem que escrever desse jeito. A grandeza física U, que poderia ter qualquer nome,
poderia ser M, poderia ser F, poderia ser T. É o valor médio U barra, mais ou menos sigma U, seguido da unidade. Não pode esquecer. Então, além de fazer essa conta, que vocês viram que deu um pouquinho de trabalho, existem as regras de arredondamento e as regras de escrever os valores médio e incerteza em termos de casas decimais e algarismo significativo. Então, vamos relembrar alguma coisa. Valor médio e incerteza. Valor médio, que é esse valor aqui, que eu estou apontando com o mouse, ele deve ser escrito com a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. Legal. Tem que memorizar, porque eu não sei a regra da incerteza ainda. A regra da incerteza está aqui embaixo. Quando o primeiro algarismo significativo da incerteza for 1 ou 2, devemos escrevê-la com 2 algarismos significativos. E agora, professor? Agora ferrou. Eu não sei o que é algarismo significativo e não sei o que é casas decimais. Ah, muito bem. Então, eu vou ensinar essas duas coisas, casas decimais e algarismo significativo, porque só você sabendo dessas duas coisas é que você vai saber escrever corretamente o valor médio e a incerteza. O valor médio e a incerteza. Então, vamos. Pronto. Eu vou ler de uma forma geral e depois eu vou, no slide seguinte, trabalhar a aplicação, que eu acho que é mais fácil de entender, tá bom? Então, diz a regra de arredondamento o seguinte: quando o primeiro algarismo posterior àquele que deve ser truncado for menor que 5, conserva-se o algarismo a ser truncado. Tá bom? Vamos para o próximo. Vamos só fazer uma leitura. Quando eu for resolvendo, eu vou falando de novo essas regras, porque eu já memorizei para vocês. Mas nesse primeiro momento a gente vai ler junto. Segundo, quando o primeiro algarismo posterior àquele a ser truncado for maior que 5, soma-se uma unidade ao algarismo a ser truncado. Tudo bem? Aguenta aí. A outra regra. Quando o primeiro algarismo posterior àquele a ser truncado for igual a 5, conserva-se o algarismo a ser truncado se este for par. Se não for par, eu vou aumentar uma unidade nele. Tá bom? Professor, ainda não está legal, porque eu não sei o que é algarismo, nem sei o que é casas decimais. Bem, agora você vai saber. Esses caracteres matemáticos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esses caracteres, eles também são chamados, na matemática, de algarismo. E na física experimental, de algarismo significativo ou não significativo. Tá bom? Agora, o primeiro algarismo à direita do algarismo zero, é o primeiro algarismo significativo de uma grandeza física. Tá bom? Muito bem. Ainda estou um pouco confuso. Calma. Quando eu for explicar, eu vou repassar mentalmente essas regras com vocês, que é o próximo slide. Casas decimais são todos os caracteres que representam a parte decimal de um número inteiro. Na verdade, faltou um termo inteiro aí. Então, eu tenho um número onde ele tem uma vírgula, todos os números ou todos os algarismos depois daquela vírgula são as casas decimais de um número, tá bom?
Tá, então agora vamos aplicar. Ó, ele pergunta quantas casas decimais e quantos algarismos significativos tem as grandezas físicas abaixo. Então, são 6 grandezas físicas. Uma é de comprimento, a segunda é de velocidade, a terceira é força, a quarta também é força, a quinta é campo magnético e a sexta é aceleração. Agora vamos voltar nos números. Agora eu vou ensinar, vou mostrar para vocês como que a gente vai reconhecer. Muito bem. Todos os algarismos, após as vírgulas, são as casas decimais de um número. No primeiro número, quantas casas decimais eu tenho? 3. 3. Então, vamos lá, ó. Então, vou escrever aqui, ó. 3. CD. O que é CD? Casas. Professor, Pois não. a pergunta era quantas casas decimais e quantos algarismos tinha? Não, por enquanto é só casas decimais que eu quero. Vamos por Ah, é partes. só isso que estava escrito na pergunta? Isso. Lá pede casas decimais e algarismo. Mas primeiro eu vou pedir que vocês me ajudem a responder quantas casas decimais são. Depois eu vou ensinar vocês a contar quantos algarismos significativos existe cada número, tá bom? Tá bom, é que eu não consegui Então, ler. vamos lá. Obrigada, professor. Nada. No segundo número, quantas casas decimais? Que é esse? Quantas casas? 4. 4 casas. Então, vou pôr assim, 4 CD. No terceiro número, quantas casas decimais? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Por quê? Casas decimais são todos os algarismos após a vírgula. Ok? Memorizem isso. Vamos lá. O quarto número. Quantas casas decimais? 2, né, professor? Não, ó. Peraí. Você não vai multiplicar por 10 e é virgulando? Ah, não, peraí. Deixa aqui. Aqui, deixa eu escrever um negocinho antes. Aqui é 10 a menos 3, tá? Opa. Ah, É tá. que na hora que eu copiei de lá para cá, ele não copiou esse número. E aqui embaixo é o quadrado, ó. Tá bom? Opa. Pronto. Eu pergunto para vocês, quantas casas decimais tem o número 4? O quarto número. 6, né, professor? Oi? Vão ser 6? Não. Você não resolve a potência de 10 para dizer a quantidade de casas decimais. Entendeu? Então, você Coloca responde... 3. Isso. Você responde a quantidade de casas decimais, mas não opera a potência de 10. É como se ela não existisse. Entendeu? Professor, mas matematicamente, eu poderia dizer, eu poderia operar com 10 a menos 3? Poderia, tá bom? Mas, em física experimental, quando você vai responder casas decimais e algarismos significativos, você não opera a potência de 10. É como se ela não existisse, entendeu? Posso prosseguir? Então, o quarto número, quantas casas decimais temos? 3 CD? Correto? 1, 2, 3. Ok? O próximo número, quantas casas decimais eu tenho?
Quantas? 5. 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas decimais. O último número, quantas casas decimais eu tenho? 3. 3 casas decimais. Agora, eu vou ensinar vocês a contarem algarismo significativo. Então, eu tenho um número aqui, ó. Eu tenho um número. 4. Opa! Eu tenho um número aqui. 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso enxergá-lo assim, ó. Não é bonito, mas mentalmente é certo. Como eu conto algarismo significativo? Eu conto sempre nesse sentido. Sentido de contagem de AS. Sabe o que é AS? Algarismo significativo. Tá bom? Muito bem. Então, esse é o sentido da contagem. Eu conto da esquerda para a direita. O primeiro algarismo significativo é aquele que é diferente de zero. Então, não é significativo, 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 é significativo. Então, esse é o primeiro algarismo significativo. Após encontrar o primeiro algarismo significativo, eu conto todos os outros algarismos, inclusive os zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, este número tem 11 algarismos significativos, onde esse é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto algarismo significativo. Tá? Então, vamos ver se vocês pegaram a sacada. Opa! Muito bem. O primeiro número, 1,456, qual é o primeiro algarismo significativo diferente de zero que você reconhece naquele número, contando da esquerda para a direita? Qual é? É o 4? 4. Não, o primeiro algarismo significativo, ou seja, o primeiro algarismo que seja diferente de zero, contando da esquerda para a direita. Qual é o primeiro? 1. 1. Então, este é o primeiro algarismo significativo e, por coincidência, ele é o número 1. Então, ó, primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro algarismo, quarto algarismo significativo. Então, esse número tem 3 casas decimais e 4 algarismo significativo. Vou no outro. Contando da esquerda para a direita, qual é o primeiro algarismo significativo? 1. 1. Quantos algarismos significativos tem esse número? 1, 2, 3, 4. 4 algarismos significativos. Agora, no terceiro número,
Contando da esquerda para a direita, qual é o primeiro algarismo significativo desse número? 1 também. O 1 também. Então, ele tem 1, 2, 3, 4 algarismos significativos. Então, observe que casas decimais e algarismo significativo nem sempre é iguais, mas pode acontecer. Tá vendo? Ó? Muito bem. Nesse número, quantos algarismos significativos eu tenho? Qual o primeiro algarismo significativo? 1. 1. Então, eu tenho quantos algarismos significativos? 4. 4. Agora, o número de baixo, o próximo número, qual é o primeiro significativo? 7. 7. Quantos algarismos significativos tem esse meu número? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 algarismo significativo. Por quê? Da esquerda para a direita, a hora que eu encontrei o primeiro algarismo diferente de 0, que é o 7, esse é o primeiro significativo. E a partir dali eu conto todos os algarismos como sendo significativo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, aqui embaixo, quantos algarismos significativos, qual é o primeiro algarismo significativo do meu número? Contando da esquerda para a direita, por convenção. 3. 3. Esse é o primeiro. E quantos algarismos significativos eu tenho no meu número? 6. 6 algarismos significativos. Perfeito. 6 algarismo significativo. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui, que eu já até avancei 2 minutos da minha aula. Vocês vão ter outra aula agora. Na próxima aula, agora a gente vai usar essas regras para representar corretamente. E para representar corretamente, ó, eu tenho que garantir isso, que o valor médio é a mesma quantidade de casas decimais da incerteza. Quando a incerteza for 1 ou 2, eu tenho que escrever com 2 significativo. Entendeu? Mas, para fazer isso, eu tenho que usar essas 3 regras de truncamento de números. Então, iremos fazer isso na próxima aula. Hoje, vocês sabem contar corretamente as casas decimais e os números significativos de uma grandeza física. Por que grandeza física? Porque tem unidade. E semana que vem nós vamos representar corretamente. Esses números estão 50% certo. Valor médio mais ou menos incerteza. Valor médio mais ou menos incerteza. Valor médio mais ou menos incerteza. Mas a quantidade de algarismo e casas decimais estão erradas. E a gente vai usar aquelas regrinhas para escrever corretamente essas grandezas. Ok? Dúvidas? Semana que vem eu volto nesse assunto de novo. Se tiver dúvida, a gente começa respondendo as dúvidas, tá bom? Deixa eu parar aqui a gravação.